Caras amigas e amigos, saudações fraternas a todas e a todos. Nós vivemos no planeta Terra. Isso não seria necessário dizer, porque todas as pessoas sabem disso. A Terra é o nosso habitat e é de suma importância. Só a Terra, pelo menos no sistema solar, pode nos dar tudo que temos. Serviços ambientais, que são 4 os principais serviços ambientais, de suma importância. Um desses serviços é o serviço que nos dá água e alimento. Sem água, sem alimento e sem oxigênio, não pode existir terra em lugar nenhum do universo. Os meios de produção, tudo contribui com a permanência da vida no planeta Terra. Entretanto, alguns indoutos e estúpidos todo dia conspiram contra a Terra. Por um lado, eles danificam o meio ambiente, contamina os rios, os lagos e os mares com veneno. Mas, pior do que isso, é a grande ameaça de uma guerra nuclear. O que é guerra nuclear? É uma guerra na qual os estúpidos poderão usar armas atômicas, que eles têm muitas. Estados Unidos é o que mais tem. Os países da Europa, naquele continente, são os países que mais têm armas nucleares. E Israel tem muitas armas nucleares. Se eles fizeram, foi para utilizar. E se eles utilizarem, eles acabarão com o planeta e com a vida, tanto dos animais como também das plantas. Possivelmente, o único animal que vai sobreviver são as cucarachas, ou seja, as baratas, e não são susceptíveis aos danos de irradiação nuclear. De modo, então, amigos e amigas, o perigo é grande. E vou aqui citar os Estados Unidos, Israel e alguns países da Europa, como, por exemplo, a Alemanha e a Inglaterra, e também a Itália, como sendo os mais perigosos para a vida no planeta Terra. Israel, por exemplo, só nesse ano de 2025, atacou Turquia, Iêmen, Síria, Irã, Palestina e a Líbia. Ontem e hoje atacou o Irã. Matou vários comandantes da Revolução Iraniana e atacou inclusive a infraestrutura elétrica. Num bombardeio sem precedente e muito estúpido. E o Irã agora está respondendo, ou seja, dando o troco, ou seja, se vingando, e Israel está debaixo de fogo pesado. Como contrapeso, os Estados Unidos, que já tem uma quantidade absurda de soldados, são 40 mil soldados norte-americanos no Oriente Médio.
várias bases militares em vários países da região, navios de guerra, aviões de guerra, e agora vai mandar mais 3 mil soldados, total 43 mil soldados na região. Esta é uma realidade nua e crua, mas também manda muitas armas, muita munição, muito dinheiro e muitos instrutores. Um dos países que mais recebe arma, instrutores, munição e dinheiro é Israel, para continuar cometendo crimes que já é uma prática dos judeus desde 4.000 anos. A região da Palestina, que era habitada há 4.000 anos pelos cananeus, pelos jebuseus, pelos filisteus e pelos medianitas e tantos outros povos, foi completamente destruída. Todos esses povos foram assassinados pelos judeus de Israel atual. Eles matavam os reis da época, os soldados, e terminavam a matança com as mulheres e com as crianças, porque não existia mais ninguém. E roubavam a terra destes povos. No tempo atual, que é o que nós estamos vivendo agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu já citei para vocês um total de 6 países que foram bombardeados por Israel. Talvez eu tenha esquecido alguns. E isso vai criando um clima belicoso, de ódio, de raiva contida e a possibilidade de um conflito internacional, inclusive com o uso de armas atômicas, que essa irradiação tem condição plena, total, provada cientificamente de destruir a vida. E se for uma bomba pontual, só destrói aquela região. Mas por 1000 anos aproximadamente, toda aquela região está condenada para tudo. E essa irradiação é arrastada pelo vento e vai contaminando as pessoas, em grande proporção e em pequena proporção. E os males aparecem depois com várias doenças, entre elas o câncer. A humanidade está submetida a grande perigo e não pode fazer nada, porque tem uma onda, um tsunami de ideias do mal, de prevalência do mal. Quando Estados Unidos atacam qualquer país, quando Estados Unidos manda bilhões de dólares, armas, mísseis e ogivas nucleares para Israel, por exemplo, ninguém diz nada. Não é crime e nem é os Estados Unidos um país monstruoso e assassino. Agora, qualquer país que tente se defender, pelo menos, é terrorista. Esta é a realidade vergonhosa. E por essa razão, todos nós estamos submetidos a um enorme risco de vida. Acompanhe de forma consciente todas as informações inerentes a esses conflitos que os Estados Unidos estão fazendo. E tendo como sua principal prostituta Israel, para intervir e complicar a economia de toda aquela região e garantir que os Estados Unidos tenham poder
e possa roubar riquezas naturais como o petróleo, por exemplo, e aumentar o preço do petróleo, que vai impactar em todos os países do mundo e prejudicar principalmente os mais pobres. A prostituta de Israel é responsável por isso, inclusive, e sumamente pelo preço de mercadorias e de petróleo. Estados Unidos utilizou uma outra besta fera, que é o Zelensky, um fascista, um nojento, um aculturado, um criminoso, vagabundo, nazista e fascista ao mesmo tempo, para atacar a Rússia. Os Estados Unidos estão forjando uma grande guerra com a China. Eles querem que Taiwan se desligue da China e se torne um país independente, para ele que já tem os pés lá dentro, possa ali ter bases militares e um grande sistema de destruição da economia da China, que vai prejudicar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Com guerra, com destruição e com todo o impacto que isso causaria à economia da China. Eu pergunto aos amigos e amigas, aos senhores e às senhoras que possam escutar esse vídeo e essa realidade que eu estou a descrever, baseado na verdade, na ciência. Está certo o que os Estados Unidos fazem? Está certo o que Israel faz? Esses países têm um salvo-conduto para matar, inclusive, crianças, para fazer guerra e ameaçar a humanidade de destruição? Isso está certo, meus senhores e minhas senhoras? É essa a pergunta que eu deixo. E acreditando sumamente que a humanidade tem a capacidade de compreender essa geopolítica desenvolvida por esses países poderosos em favor deles e contra a humanidade, principalmente os pobres, a classe trabalhadora, os que mais precisam. Isso não pode ser justo. Isso não pode ser aceitável. Por isso eu disse, a capacidade crítica do ser humano, que tem capacidade cognitiva de compreender os fenômenos sociais, é muito avançada nos dias atuais. Se nós ficarmos calados, significa dizer que nós estamos ali, em pé, de braços cruzados, olhando os Estados Unidos, Israel e alguns criminosos, bandidos da Europa, cavar um buraco para o nosso próprio sepultamento. Fica então a reflexão e a esperança de que, através do poder cognitivo dos homens que são capazes de pensar e das mulheres que são capazes de pensar, surja daí a crítica e a denúncia desta ameaça em que todos nós estamos submetidos.